my way back to you, until you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Find your way back home. O meu começo, quem é da minha geração, que começou a se aventurar com música aí na metade dos anos 80, basicamente o início era esse. Você montava uma equipe de som, reunia os seus amigos ou ia para uma praça, existia muito as músicas na rua, né? Colocava as caixas de som nas praças, nas ruas, no bairro e tocava. O meu iniciozinho mesmo, os primeiros passos, foi por aí. Antes, a curiosidade era quando você escutava, porque todo mundo era de menor. Todo mundo gostava de música, todo mundo não sabia nem o que era a palavra disc jockey ou discotecário. Ninguém nem sabia. Mas o que a gente achava interessante, que pelo menos o que me chamou a atenção, foi justamente era o jeito que o cara colocava uma música em cima da outra, sem sair do tempo. Sem sair do tempo, e as duas coladas. E aí ele pegava e tirava uma, entrava e era perfeito essa passagem. Isso foi o que me chamou a atenção. Bom, quando eu comecei a tocar era basicamente um bando de maluco que fazia festa no meio do mato, né? Eram festas de 50 pessoas, né? 100 no máximo, assim, que eram organizadas por pessoas que tinham ido para fora do Brasil, vinham para cá, traziam discos, traziam referências, né? Traziam ideias. Então era uma galera, enfim, super diversa, né? Não tinha divisão, não, essa daqui é festa de techno, essa daqui é festa de trance, essa daqui é festa de house. Era todo mundo junto, tocava cada cara de um estilo. E as pessoas, o público da festa também era muito diverso, né? Tinha gente de tudo quanto era tipo, que tinha em comum esse lance de estar antenado com o que estava se passando lá fora e de trazer isso para cá. Eu entrei na profissão de DJ e foi meio que por acaso. Eu não pensei, quero ser DJ, quero tocar em algum lugar. Na verdade, isso não aconteceu. No começo da carreira era tudo muito diferente. Primeiro que as pessoas, você falava sou DJ e ninguém nem sabia o que era. Ou quem sabia já te olhava meio torto, né? Cara, trabalha à noite, meio estranho. A própria parte de infraestrutura também era muito precária. Os lugares, os clubes, não tinham equipamento adequado. Eram pouquíssimos lugares que tinha mixer com qualidade, caixa de retorno. Tinha lugar que você ia tocar que nem caixa de retorno não tinha. Dificultava muito fazer uma mixagem. A gente nunca teve facilidade para importar equipamentos, e era tudo importado. A gente nunca teve discos lançados assim, no mesmo minuto, né? Nos anos 80, 90, um disco que era lançado, o disco da Madonna, levava 1 mês, 2 para chegar aqui. As dificuldades nos anos 90 era basicamente o acesso a equipamentos, acesso à agulha. Eu me lembro do toca-disco, era muito difícil encontrar uma agulha de toca-disco naquela época, né? As lojas não tinham, não era esse comércio que é hoje em dia. Ou você viajava para o exterior e comprava, ou pegava emprestado do Leozinho, que era o que eu fazia. Mas assim, a quantidade de DJs também não eram tão grandes naquela época. Então, a gente não teve assim muita dificuldade em termos de competição com outros DJs, até porque o número de DJs era reduzido. Mas a gente percebeu que ou a gente fazia acontecer ou nada ia acontecer. Então daí a gente começou a fazer festas, né? E foi onde a gente viu que tinha um terreno fértil para a gente poder trabalhar, fazendo as próprias festas e tocando a música que a gente acreditava
né, que era o que a gente gostava. Um cara que me causou um grande impacto foi o Ricardo Guedes, ele tocava na contramão. E eu nunca esqueço, foi uma noite muito marcante, porque eu nunca tinha ido numa casa noturna com iluminação tão de ponta, com um som tão que te envolvia. Eu nunca tinha visto vídeo wall, não era nem telão, era o vídeo wall, eram os monitores que formavam o vídeo wall, era a única casa do Brasil que tinha. Primeira vez que eu vi Golden Skunk, nossa, muito doido. E aí eu ter escutado o Ricardo Guedes pela primeira vez foi muito doido. E depois o Tibor também me influenciou demais. E aí um grande último assim foi o Mark, com a história do som, do drum and bass, e a maneira a qual ele discotecava era diferente de tudo. O Mark, ele revolucionou assim completamente a maneira de gente tocar, de discotecar. O Patife, ele era da Zona Sul, e antes eu tocava na Sound Factory. E a Sound Factory foi um clube assim que mudou a vida de muita gente com relação à música, com relação à música underground. E o legal do Sound Factory era que vinha gente, era mais frequentadores da Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste do que da própria Zona Leste. Tinha da Zona Leste também, lógico, mas tinha muita gente que vinha de outros lugares, de extremos da Zona Sul. Patife era um que ia. Quando eu vejo que eu comecei a ganhar 50, 100, às vezes 300, nossa, a primeira vez que eu ganhei R$300 por uma tocada, eu achei aquilo o máximo, porque o meu salário de uma penúltima empresa que eu ganhava R$620 por mês. Pegava um buzo 6h30 da manhã, batia o cartão 7h30, ou era 15 para as 8. Então assim, eu tocar uma vez, ganhar 300, falei, caraca, metade do meu salário, bem dizer, aquilo foi meio chocante. O que acontecia? O Patife, ele tocava de domingo no Arena, então ele ia de sábado na Toco para ver o que eu tava tocando. E na segunda, ele ia comprar os discos. Tinha fila na loja de discos, cara. Tinha fila, porque as pessoas queriam saber o que eu tinha tocado no domingo, na matinê ou no sábado à noite, para comprar os discos na segunda-feira. Um dia meu chefe chegou e falou assim, cara, segunda e sexta com você tá ficando difícil, porque tem que bater o seu cartão. Por que você não sai e vai acreditar nisso? Falei, Paulinho, mas é complicado, porque um mês eu tenho 2, 3 sonzinhos para fazer e eu passo 2 sem nenhum. E, só eu em casa trabalho, irmão pequeno, é complicado. Não, cara, acredita, vai fazer isso. E nessa época, isso foi em 95, eu já estava tocando na Arena, que foi a minha grande porta lá em Interlagos. E realmente eu trabalhava sexta, sábado, domingo, segunda eu estava morto para levantar às 6 da manhã. Aí eu saí. Ele arrumou um esquema para eu fazer um acordo, para eu não perder tanto. E saí, comecei esse lance de vender a janta para comprar o almoço, né? Porque aí você fica sem. Mas acabei indo trabalhar na loja de disco. Entravam bem mais tarde e foi muito bom porque eu passei a conhecer mais gente do cenário. Então aí a loja que eu trabalhei foi a Debside, do DJ Carlos Dalanés, que também é um grande nome aí do nosso cenário, também um grande empreendedor assim que vendeu e criou muita coisa, hoje selo, loja, teve loja, próprio selo, agência de DJs, então é também um grande empreendedor dentro disso tudo, grande pessoa, grande figura. E eu aprendi muito trabalhando na loja de discos, só que aí, depois de um ano na loja, foi quando eu fui a Londres a primeira vez. Tudo era Europa. O que estava acontecendo, a música na Europa tinha mudado, cara, mudou completamente, o negócio, ficou de um jeito maravilhoso, começou a vir várias músicas com diferentes estilos, como Jungle Techno, como o próprio Techno, hardcore, e tinha esse estilo de música que era o beat de house que a gente chamava de rave, né? Que depois virou festa, mas na verdade era rave music, era um estilo musical, né? E a gente tocava isso, a gente amava, na minha opinião, pra mim, eu até acho, é uma das melhores fases da minha vida, que é uma das fases que eu mais me diverti, porque eu adorava a hora que entrava os pianos, depois entrava barulho, um monte de barulho, daqui a pouco entrava um piano e todo mundo levantava a mão pra cima, a hora que entrava o piano, era uma coisa de louco. E a gente tava fazendo algo que estava acontecendo na Europa, só que a gente não sabia. E nem os europeus sabiam.
eu fui convidado para abrir um novo local do mesmo dono do Senhora Kravitz, que seria o Samantha Santa. Aí me envolvi bastante com Samantha Santa. O proprietário da casa, o Júlio, ele pagou passagem para algumas pessoas que iam trabalhar no Samantha Santa para a Europa, para fazer uma pesquisa, trazer referências. E foi minha primeira viagem internacional, foi uma viagem para Londres, junto com o Nenê Kravitz, com outras pessoas que estavam envolvidas com Samantha Santa. Então a gente foi buscar informação, eu fui ver o que acontecia, e aí foi uma viagem assim que abriu um mundo novo para mim, porque foi a primeira vez que eu fui em clubes que só tocavam techno. Na época o techno estava muito forte, estava explodindo na Europa toda. Isso foi em 94 que eu fiz essa primeira viagem. E aí eu conheci noites que estavam estourando na época, como o Final Frontier, que era uma noite que só uma noite específica de techno no Club UK em Londres. E aquilo para mim foi um divisor de água, assim, porque foi a primeira vez que eu entrei no clube que eu vi todo mundo dançando freneticamente, só música techno, e na época eu vi artistas que eu era louco, assim, que já tocava os discos aqui no Brasil e que nunca imaginei que ia ouvir discotecando. Lembrando que nessa época não existia nenhum clube trazendo DJ gringo, não tinha, ninguém tinha trazido ainda DJ gringo. Então a primeira viagem à Inglaterra foi em 97, a segunda em 98. Então quando eu faço a segunda viagem, eu fiquei muito balançado, porque aí eu pude ver um dos maiores berços, se não o berço, né, da música eletrônica, assim. Apesar de saber que toda essa história de house music, etc., começa em Chicago, Detroit, nos Estados Unidos, mas a Inglaterra tem um papel importantíssimo na criação de muita coisa. Então eu voltei, eu e o Mark, nós voltamos muito chocados, assim, e decidido a acreditar nesse som que a gente começou a tocar por volta de 94, cada vez mais. Então aí eu saí da Debside e fiquei vivendo de prana, de brisa. E tentando arrumar uma festinha ali, daquilo outro. Eu posso te dizer que de 98 até 2001, 2002, foi um dos períodos mais difíceis financeiramente assim que eu passei, porque você não tinha tocadas fixas. Mais que eu tocava uma vez por mês, sei lá, na Torre do Dr. Zero, depois abriu o Love E, eu tocava com o Mark lá pelo menos também uma vez por mês. Mas não te dá sustentabilidade, né? 100 dali, 300 daquela, 50 daqui, 150 dali. Então foi depois de 2001, isso depois de já ter lançado até um segundo CD, que eu falei, caraca, será que agora eu vou poder pagar a conta e realmente sobreviver com isso? Então, 17 anos se passaram, e eu continuo aqui. E tem toda uma história que tem tudo a ver com o lifestyle do brasileiro, né? A gente sempre teve que dar nosso jeitinho. Então, como que os discotecários botavam as mãos nos discos, nos lançamentos, nos discos mais quentes? Eram outros discotecários, ou comerciantes, ou comissários de bordo, que viajavam, compravam em Nova York, em Londres, tal, em Amsterdã, e traziam, e botavam na mão de quem, sabe, era tudo carta marcada. Então aqueles caras que tinham acesso a esses discos eram os DJs mais, sabe, incríveis, eles tinham as pepitas, as músicas quentes. Só que o que eu fazia? Eu tocava, eu pegava os discos, eu pedia e tocava. Tocava uma semana, tocava duas, tocava três. Na quarta semana que eu tocava, a música era hit. Mas assim, era hit estrondoso de todo mundo gritar. E o que eu fazia? Não vendia o disco. Eu deixava o disco debaixo do armário, guardado. Cara, e o povo ia lá, tem o disco? Não tem. Não tem. Então eu tocava a música sozinho durante 2 meses, 3 meses. Aí, vamos vender o disco agora? Vamos. Ligava pra todo mundo, vem buscar o disco. Cara, a gente vendia os discos assim, ó, plau, no ato. Assim, a gente chegou a vender disco, sim, vendeu 100 discos de um artista num dia. E não era corona. Então, quer dizer,
era uma coisa mágica. Era o poder do DJ, o poder do disc jockey e o poder da música. Porque as pessoas iam lá me ver tocar porque só eu tinha aquele disco. The Brazilian electronic scene. Very interesting question because I think this is an incredibly important time in the history of electronic music in Brazil, because obviously we already have seen some huge events like Ultra and Tomorrowland that draw tens of thousands of people, which to me proves that the scene has really become quite mainstream and really taken off. Hoje em dia está acontecendo uma coisa muito legal na cena brasileira, que aconteceu justamente no Eletro, que foi que é o Brasil não copiando a tendência de fora. Eu acho que isso é o que mais fortalece e dá identidade a uma cena local. Isso está acontecendo agora de novo. O Brazilian Bass é um som que, apesar de ter influências fora e ter coisas parecidas e tal, tem alguma característica que é gerada aqui. Isso eu acho de um valor muito grande, entendeu, para a cena. Por isso que está tão forte a cena nacional mesmo para cá. Tem muitos artistas grandes, que são enormes aqui, mas que não vendem tanto lá fora. Mas é interessante, porque os clubes aqui não estão dependendo de ficar trazendo gringo, entendeu? Os brasileiros aqui estão chamando mais público do que os gringos. Isso é porque a cena nacional está muito forte mesmo, entendeu? Com essa identidade nacional. O som que rola no Brasil é uma coisa à parte do resto do mundo. Tem coisas que acontecem com o Brazilian Bass, são fenômenos do Brasil. Acontecem aqui, enchem festa aqui, tem artistas bombados com cachê maior que cachê de artistas estrangeiros tocando isso aqui. Lá fora eles são desconhecidos e lá fora o som nem é tão aceito. Mas assim, move o povo aqui no Brasil, né? E eu acho que eles têm uma importância bem grande, porque eles colaboram com a transição do cara que, sei lá, gosta de estar em festa, independente do gênero musical, e ele acaba pegando um gosto pela música eletrônica. Então, esses estilos brasileiros, especificamente, eles, de certa forma, são mais acessíveis, né? E eu acho que eles ajudam na transição para quem realmente vai pegar o gosto, para acompanhar as coisas mais conceituais, né? O cenário nacional, ele tá complicado. Muitas das nossas perguntas para os DJs, a maioria é sobre isso, porque a gente vê realmente o cara pegando a fórmula de vintage de Alok e tentando fazer a música e vai bombar porque a deles bomba. Vários fatores que chegaram nessa parte da evolução, né? Mas assim, isso a qualidade da produção nacional, tanto de eventos quanto musical, hoje ela se deve ao amadurecimento dos profissionais que estão envolvidos. Ontem eles eram mais amadores, eles estavam aprendendo a mexer nos softwares, né, entendendo como é que funcionava a parte de negócios, de eventos. Então eu sinto que hoje a gente vive esse momento de glória, de grandes eventos mundiais vindo para o nosso país, e os nossos produtores fazendo sucesso aí pelo mundo inteiro. Eu vejo isso como um amadurecimento né? Você vai sentar ali no computador, ali, uma hora você vai aprender a fazer clicar certo ali e fazer o que tem que ser feito. E eu vejo muito também como um processo de o amadurecimento e a expansão da cena de uma forma não forçada, né? Vem de uma maneira orgânica, não só o nicho da música eletrônica, mas como que a música eletrônica afeta outros gêneros também. Hoje a música pop
se você for analisar, ela é quase inteira música eletrônica com alguém cantando em cima. É o seguinte, bom, na fase EDM, assim, na fase que os grandes artistas eram o Avicii, David Guetta, Swedish House Mafia, Hardwell e companhia, e era uma fase que o Brasil ainda não tinha entrado na crise financeira, na crise econômica do nosso país, né? Acabou que muitos olhos voltaram para o Brasil, a gente teve vários festivais grandes vindo para cá, turnês de todos os artistas gigantes vieram para cá, porém nos últimos anos estourou a crise, o dólar ficou muito alto, ficou muito inviável para os produtores de eventos trazer os gringos para cá. E, cara, acabou que, para mim, assim, para quem é brasileiro, não foi uma coisa intencional, mas acabou que foi uma coisa boa, sabe? Porque todos os profissionais do mercado acabaram se profissionalizar muito rápido por ter que receber todos esses artistas grandes, o público ficou muito exigente, assim, pelo fato dessas coisas que a gente falou até antes aqui, do desenvolvimento dos artistas nacionais, os artistas começaram a querer se igualar à qualidade da produção dos gringos, e só que todo esse desenvolvimento foi feito, foram feitos vários investimentos aqui, só que inviabilizou trazer os gringos para cá. Só que, ao mesmo tempo, os gêneros feitos aqui no Brasil ganharam muito espaço. Então, a música eletrônica cresceu muito nos últimos anos, né? Com a alta do dólar, do euro, então os clubes tiveram uma dificuldade em contratar e trazer os internacionais para cá por causa do valor alto, né? Do dólar, do euro. Então, o que aconteceu? Isso fortificou os nacionais, né? Os cachês dos nacionais subiram também. Então, hoje em dia, em vez de trazer um gringo por 20 mil dólares, enfim, você traz um nacional por 100 mil reais. A logística é mais barata, não precisa de pagar impostos, não precisa pagar vistos. São N coisas que atrapalham muito trazer os gringos para cá. Ainda existem eventos grandes, open airs, festivais que precisam dos internacionais. Mas hoje em dia o nacional está substituindo o internacional em vários eventos, em muitos. Isso foi ótimo para os brasileiros, foi ótimo porque eles cresceram muito, muito. Então isso é até uma outra coisa interessante, porque eu nunca tinha visto no Brasil artistas eletrônicos, um DJ cobrar 100 mil reais para tocar numa festa, entendeu? Um DJ, ter uma agenda completamente lotada, um DJ... assim, lotada como uma banda, uma mega banda de sertanejo, de rock, como antigamente, como no sertanejo existe atualmente, como no rock antigamente existia. Um artista eletrônico como o Alok ser uma das atrações principais num grande festival, como foi o Planeta Atlântida. Ele foi, tava a cara dele e um artista sertanejo lá com a mesma relevância, entendeu? E atraindo a mesma quantidade de público. Apesar da gente já ter tido uma grande leva de DJs que eram produtores, Mark, Xerxes, Patife, que fizeram muito sucesso, Renato Cohen, Anderson Noise, que conseguiram um grande lugar ao sol, vamos dizer assim, também por causa das produções deles. Hoje você tem um outro nível. Hoje você tem o DJ produzindo para a trilha do comercial do Pão de Açúcar, entendeu? Para uma massa mesmo. Hoje os caras, eles são verdadeiras empresas. Não é só o cara que sobe no palco para tocar. Você tem o stylist, você tem o fotógrafo, você tem o videomaker, você tem o tour manager, enfim, tem toda uma equipe em volta de cada um desses caras que chegam nos níveis mais altos, que era uma coisa que também não existia antes. Eu tenho certeza que, assim, é meio triste para os gringos, mas essa crise econômica aqui e o fato dos artistas brasileiros terem uma mentalidade bem mais profissional do que anteriormente tinham, acabou que foi bom para o Brasil, sacou? Hoje em dia a gente resolve o nosso problema só com os nossos artistas aqui, entendeu? Obviamente o espaço que não é preenchido pelo cara que vem de fora, você acaba tendo uma tendência a ser ocupado pelo artista que está aqui dentro, né? Então a gente vê a primeira geração de superstars brasileiros, né? Você vê aí o Vintage Culture, o próprio Alok, que chegaram num nível, né, de popstar que até esse momento a gente não tinha visto. In fact, what we are about to see in Brazil is the arrival of genuine maturity in the scene, whereby young kids in this country are going to be making music which is going to blow minds all over the world. A gente está gostando muito dessa coisa autoral que está surgindo no Brasil, entendeu? Que é um estilo próprio brasileiro. Tá? Os DJs estão fazendo música aqui no Brasil, você não consegue achar muitos gringos fazendo a mesma coisa. E a gente
meio que nessa onda agora tá começando a fazer uma linha de som que também tá muito original e muito ligada ao que tá rolando no Brasil. E se isso rolar, se isso virar realmente, é muito bom, sacou? Porque é muito diferente você virar com uma música que tem muitas outras pessoas fazendo ou não, que é uma coisa exclusiva de poucas pessoas. É o que eu falo assim, pô, se a pessoa escuta... Cara, sei lá, na época da EDM, quem gosta do Quintino, por exemplo, pô, pode escutar o Rehab que vai achar a mesma coisa, você vai se alimentar daquilo. Agora, uma coisa mais original, tipo, sei lá, o Skrillex. Quem gosta de Skrillex dificilmente vai achar a mesma coisa em outro artista, entendeu? Tem um caráter mais original. A gente está gostando muito muito disso tá rolando na cena brasileira como um todo. There's so much talent in Brazil, it's incredible. I mean, I'm working for the labels, for Enormous Tunes, No Definition, with so many artists worldwide, but from Brazil, like, you can find so many talents, that's incredible. It's incredible. I'm playing like 50%, like 40-50% of my set is produced by Brazilian artists, which is amazing. I think Brazilian music is astonishing, and you should embrace it and use it and make the best of it and use it to create an identity that nobody else has. Because, you know, if you're born in Brazil, you're not an American, you're not British, you're not German, you're Brazilian. Be proud. Do your work and be proud of your roots. E hoje em dia os nacionais também estão sendo conhecidos lá fora, né? Coisa que não ultimamente, assim, antigamente só assim, Mark, Gui Borato, eram poucos artistas que eram conhecidos lá fora, hoje em dia não. O meu reconhecimento ele veio primeiro lá de fora, porque hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia a galera começa a gostar de um produtor brasileiro. Na minha época não, na minha época ninguém queria nem saber de quem era do Brasil e eu tive a sorte do Hardwell ter me apadrinhado, ter tocado meu som e depois que ele fez isso, o Brasil começou a olhar por mim. As coisas mudaram aqui dentro, mas obviamente meus fãs brasileiros são os melhores, porque realmente depois disso a galera foi ouvir, conheceu e, sou muito grato pelos fãs que eu tenho aqui. Cara, eu acho que essa coisa de levantar a bandeira do Brasil é uma coisa que não só a gente tem, por sermos brasileiros, mas que o público tem muito, entendeu? Então eu me lembro quando a gente foi tocar nesses festivais pela primeira vez, cara, a galera toda, entendeu? A galera se sentiu honrada de ter um brasileiro representando a cena. Então, e quando a gente chegou lá, tipo no Tomorrowland, às vezes que a gente tocou lá na Bélgica, cara, tinha uma brasileirada na frente com bandeira, sacou? Tipo, realmente rola isso por parte nossa e do público. E é maneiro esse reconhecimento. Por mais que a gente, cada ano a gente vai aprendendo um pouco, a gente também vai entendendo que tudo passa por um processo. E é muito importante a gente ter gerações novas conectadas com a gente. Eu repito um pouco essa coisa do novo, porque o novo é algo que sempre causa muito bem-estar, mas ele também tem que se passar essa informação de uma maneira legal, entendeu? A tecnologia ela facilita muito, né? Você produzir música. Antes você precisava ter, sei lá, pelo menos mais 2 amigos, instrumentos, um estúdio para gravar para você poder fazer uma track. Hoje o cara chega no laptop, né, tem ali os programas, baixa os plugins e tal, e ele faz dentro do quarto dele, né? Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia facilita muito as coisas para essa nova geração. O que tem seu lado bom e tem seu lado ruim, né? Porque tudo que é mais fácil também, muitas vezes as pessoas dão menos valor, né? Então, você vê muito mais música descartável hoje em dia, né, sendo lançada, do que existia antigamente. Então o processo de garimpar é a única coisa que se tornou mais difícil, porque tem tanta coisa,
né? Que para você se perder, enfim, não custa nada, né? E para você encontrar as joias é muito mais difícil. Todo mundo tem liberdade para fazer o trabalho do jeito que quer. Isso para mim é mais do que certo. E eu acho que o público também vai ouvir quem quer. Sabe? Cada um tem um gosto, cada um tem uma preferência. Eu posso falar do meu trabalho, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho que é legal, o que não é, o que eu me sinto bem fazendo, o que eu não sinto. E também eu posso falar do que eu gosto de ouvir, do que eu gosto de presenciar, do que eu gosto de curtir. Eu jamais iria ouvir um DJ que está com um set mixado e que está dando um play. Primeiro porque o trabalho que eu faço é diferente disso, eu gosto de sentir a pista, o que está acontecendo. Então se eu estou com um set pronto, em determinado momento ali, aquilo não está indo muito bem, eu tenho que ter uma carta na manga para fazer a coisa virar. Num set pronto você não tem isso. Só que a maioria dos DJs que fazem set pronto é porque já tem um local, um público específico, já sabe exatamente o que aquelas pessoas querem tocar. E se esses DJs que fazem esse trabalho estão agradando as pessoas que estão ali, quem sou eu para falar que está errado? Onde está a arte? Tem uma frase do comandante Rolim, que fundou a TAM, que era muito bacana. Se você não tem capacidade para criar, tenha coragem para copiar. Eu gosto dessa frase. Mas você passar sua vida só copiando também, né, cara? Cadê a arte? Então deixou de ser arte. Não é arte. Já, cara, ó, a gente já não tem lá tanta coisa para mostrar. O que a gente faz? A gente pega o disco, põe, toca disco, bota a agulha e rola, faz uma mixagem ou outra. Existe aí um mínimo de percepção musical para você mixar duas músicas, senão fica um desastre harmonioso quando as duas se misturarem. Então você tem que ter uma percepção para mixar duas músicas juntas, a passagem de uma para outra, o que antigamente chamava as viradas, né? Aí vem uma tecnologia que você não precisa saber contar os compassos, você não precisa saber a hora certa de entrar com um vocal. Aí você aperta um sync, um tal do beat match, pra sincar. Brother, se a gente já é limitado por natureza em ser DJ, porque já é mecânico, aí você vai usar um equipamento que você não precisa mixar, pra mim não serve. Muitas das músicas que estão bombando aí no mainstream são horríveis, né? Inclusive do ponto de vista técnico. Só que os caras gastam 20 mil em Facebook, não sei quantos em Instagram, mídia, revista. Então, virou um pastel, né? Virou uma pastelaria. Um lado virou uma pastelaria, assim. A parada tá muito mais além da música agora, né? O mainstream. Sempre foi, né? O dinheiro. E lógico, você pegar caras mais antigos, DJs que começaram do zero a garimpar, os caras ficam puto da cara, né? Eu ficaria também. E o que é arte é isso aí, que a gente tá vendo aí nos grandes e megas festivais, e o povo comprando isso. Isso pra mim é o que tem me assustado nos últimos 3, 4 anos. O DJ vai, abre os braços e o povo vai ao delírio. Cara, deixava eu em 93 não fazer 95... 2.200 pessoas na matinê da arena pular e dançar pra ver se eu tinha trampo garantido. E o meu cachê de R$50 no fim da noite. Deixava o Mark na toco com 5 mil cabeças, se ele não fizesse o povo suar das 10 da noite às 5 da manhã pra vender bebida, se o negócio vingava. Deixava-se o mal no Hells, não ficasse a fila lá a noite inteira se o Columbia continuava com a noite. Agora você abre o braço e o público vai à loucura. Eu vou sempre voltar, a gente pode encher os cartões de memória aqui da filmagem. É inversão de valores, brother. O melhor ponto que eu cheguei foi isso para explicar. Quando me perguntam sobre a música hoje, a eletrônica, enfim, é a inversão de valores. Mudou, são novos tempos, e graças ao alto que são novos tempos, que a gente não podia ficar com a vitrola a vida inteira. Mas a evolução acabou invertendo tudo.
Não vejo muito talento, cara. Não vejo talentos mais. Não consigo citar o nome de um DJ da nova geração que fala, puta, esse cara toca, mano. Cacete, esse moleque é bom, meu. Puta, que orgulho. Então não tenho, cara. Não tenho. Não consigo falar um nome. Tem muita molecada boa que faz isso, ó. É perigoso, porque o cara às vezes tem uma capacidade artística de ter um profile grande como artista, mas fica rotulado até para as pessoas que ele faz como Ghost produz. E é foda, cara, porque tem gente que é boa, mas não tem o profile de marketing, né? Isso é foda. Isso sempre rolou também, né? Pegar a banda rock and roll, R&B, né? Então isso sempre teve. Aí tem esses dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que fica muito fácil produzir, cria-se um ambiente que tem muita música boa e pouca música ótima. Fica difícil você se distanciar do bolo. Você vê muita coisa assim, legal, não sei o quê, mas fica mais difícil você criar uma identidade própria e sair do bolo, entendeu? Então o desafio permanece sempre, né? Isso é bom, que sempre tem um estímulo. Parece que você tá Às vezes eu tenho preguiça de ligar o Facebook até, entrar no Facebook tipo, ficar fludado de informação, muita gente, não que eu esteja querendo dar uma de famosão, mas tipo, muita gente mandando inbox de música e tal. Eu fico imaginando os caras que são realmente famosos, que não deve ser inbox dessas pessoas. E, tipo, já é muita música, muita coisa pra ouvir, mas eu acho que isso é legal, por outro lado, que você pode conseguir a informação que você quiser, e é um negócio que não existia antes, assim. Eu já não sou tão velho, assim. Eu já nasci com a internet bombando e tal, e sei lá, eu acho legal isso. Eu consigo divulgar minha música, pô, gente do Brasil inteiro conhece meu som, por mais que, tipo, uma pessoa de Manaus conhece meu som, uma pessoa do Amapá conhece meu som, só que o pessoal do Brasil inteiro conhece meu som sem necessariamente me conhecer por causa da internet. Eu uso minha fanpage, basicamente, do Facebook, meu SoundCloud e só, meu Instagram, que eu posto minhas fotos bêbadas, só isso. Basicamente, eu acho bem legal isso. Só que fica realmente um fluido, porque qualquer pessoa pode fazer uma página, criar uma DS, tá? Aí você vai ficar vendo eu comendo estrogonofe, tá ligado? Mas beleza, são cores e valores. Com esse progresso, vai ficar muito mais fácil de o cara conseguir viver de música sem ser exatamente o cara na posição de artista. Obviamente, já tem muita gente que vive da música eletrônica sendo um produtor de eventos, sendo um cara que tem um blog, que tem uma revista, que tem um site que fala de música eletrônica, um cara que de repente possa ser um manager, um agente de booking, um cara que vende o artista. Mas na cadeia da produção musical, com esse desenvolvimento, já existem pessoas, são poucas ainda, mas que vivem apenas de produzir, de repente, música eletrônica para um cantor que obviamente não tem as habilidades da produção, ghost producers, que é até uma coisa polêmica no nosso mercado, sacou? Mas existem DJs que não têm aptidão e não têm a vontade de ficar 5 horas olhando para a tela do computador, ouvindo o mesmo loop, entendeu? E às vezes querem se expressar, gostariam de ter uma ideia, assim, queria uma coisa com essa sonoridade, com um vocal assim, entendeu? Então pode-se ter uma carreira atualmente prestando serviços assim para esses artistas que de repente não produzam, se você ser uma espécie de engenheiro, entendeu? Assim como tem produtores de bandas, é o cara que vai juntar a banda lá, orientar tudo, pode ter, assim, já existe, mas pode ser muito maior ainda também, é o cara que pode ser um ghost producer, um co-producer. Então todo esse progresso aumenta o leque de possibilidades das pessoas conseguirem viver de música sem precisar ser o Neymar. Acho que hoje a gente tem o privilégio de ter uma cena muito boa, assim, principalmente no Sul, assim, a gente vê que a coisa evoluiu de uma maneira drástica, profissionalizou muito também, né? Eu estou muito satisfeito com a cena que a gente tem hoje em dia, assim, eu viajo muito, morei fora várias vezes e acompanho o cenário mundial do que está acontecendo, acompanho o cenário do Brasil também. A gente vive hoje, acho que um momento muito bom, assim, de criatividade, de profissionais, de eventos, grandes eventos, né, grandes produtores, selos fonográficos. Todas as categorias de trabalho dentro da cena eletrônica, hoje em dia, no Brasil, elas estão mais profissionalizadas. Estão, inclusive, também mais relevantes também em termos mundiais, né? O mundo está olhando para a gente, eles estão vendo o que a gente está fazendo. Eventos como o Rio Music Conference também contribuem para isso, obviamente, porque aqui também é uma vitrine que vai para o mundo inteiro. Eu vejo assim, quem está reclamando
não está vendo o que está acontecendo, né? Cara, sinceramente, eu acho que o cenário brasileiro hoje, ele tá no melhor e no pior momento. Ele tá no melhor porque nunca foi alcançado tudo que aconteceu. Hoje os DJ brasileiros, eles conseguem ser vistos no exterior, o que é uma coisa muito bizarra, é um negócio assim, claro que no passado existiam alguns DJs, mas hoje não, hoje é muito mais fácil os DJs brasileiros conseguirem serem vistos no exterior, isso é muito importante para a cena. E a gente sabe o que está acontecendo no Brasil, a gente tem grandes festivais, maioria com atração só nacional, é uma coisa maravilhosa de se ver. Porém, existe uma raça dos DJs que é o famoso pula-pula de estilo. Que é aquele DJ que, tipo assim, todo estilo que ficar conhecido, o cara vai fazer um projeto e começar a tocar pra ganhar dinheiro, ganhar fama, fazer show e tal. E eu odeio isso. Eu acho que isso é horrível. É um monte de gente ruim demais. A cena tá tomada por muita gente muito ruim, que não tem técnica, que não sabe fazer set. Muitas vezes acontece, é triste falar isso, mas já aconteceu em show meu, dos caras brigando pra ver quem ia tocar depois de mim, porque tava todo mundo com medo. Isso é uma coisa tão pequena, sabe? É uma coisa que estraga uma cena. É óbvio que a maioria desses DJs está tão focado no Brasil, em crescer no Brasil, que é uma cena que corre completamente contrária da cena do mundo, que o cara esquece que um dia ele pode ter que tocar fora. E se ele vai tocar fora, ele tá perdido, porque o DJ antes dele vai tocar muito mais pesado que ele, vai tocar um set completamente agitado, e aí entra o cara lá, com aquele set morto. Enfim, a gente tem muito menino que não sabe nada de música, não sabe nada de nada. E infelizmente a gente tem os ghost producers, né, velho? A gente tá cheio deles aí, a maioria, né, todo mundo sabe quem são, mas todo mundo tem medo de falar. Mas é uma coisa que eu, Felipe, teria vergonha de falar, olha a minha música se ela não fosse feita por mim. Mas tem gente que não tem, então cada um lida com o que quer lidar. Cara, desse computador aqui já saiu muito ghost. É um trabalho de estúdio como outro qualquer, né? Isso aqui é um estúdio, eu tenho contas a pagar. Se aparece alguém aqui querendo fazer ghost, eu vou vender. É o meu business esse. Se é errado, eu acho que tem duas maneiras de encarar isso, tá? Tem o ghost que você faz e vende sem a pessoa nunca ter dado um pitaco na música. Isso eu acho errado. Tá? Mas tem pessoas que fazem isso, tem produtores que fazem isso. E tem o ghost do cara que tem ótimas ideias e não necessariamente sabe operar o software. Eu já fiz ghost pra cara aqui que toca teclado 1000 vezes melhor que eu, só que ele não sabe sequenciar uma música, só que ele tem ótimas ideias. Tanto que, as músicas que eu fiz pra ele estão em gravadoras grandes. Melhor do que gravadoras que eu arrumei pra mim. Né? Vergonha nenhuma em falar isso. É aquela mesma coisa, tipo... A Ivete Sangalo não é uma puta compositora, mas ela é uma baita intérprete. Na verdade, o Ghost Producer sempre existiu, né? Não é só na música eletrônica. Isso daí rola faz anos, né? Décadas. Eu já vendi, não minto. Já fiz Ghost Producer pra Top 100 da DJ Mag, inclusive. Só que, lógico que contratualmente eu não posso falar. Então, seria hipócrita da minha parte falar que eu condeno 100%. É lógico, eu como artista, como compositor, como artista, eu gosto de ter o total controle artístico das minhas coisas, né? Mas é um assunto bem complicado, bicho. Bem complicado. Quando eu vi a primeira vez falar disso, né, eu falei, poxa, mas o cara nem faz a música, depois compra e vai lá e assina. Eu achei estranho. Depois eu comecei a pensar melhor e aí hoje minha cabeça mudou um pouco em relação a isso. Porque veja bem, você pega grandes artistas da história, sei lá, Leonardo da Vinci, ele tinha uma equipe que trabalhava com ele e fazia os trabalhos, ele assinava. Então quer dizer, é a questão de você, depois que você já tem um nome, você já tem um estilo, já tem uma marca, eu não acho ruim você ter pessoas que trabalhem fazendo dentro daquele conceito.
Então, pensei, porra, se Leonardo da Vinci fez isso, por que um DJ não pode fazer? Na música eletrônica é diferente, velho. É um cenário que ele deveria ser de produtores de verdade, porque é um trabalho muito árduo, sabe? Você estudar, você tem que saber muito de música, você tem que ter muita noção de tudo, sabe? E aí você vê um cara que pega com dinheiro, vai lá e compra tudo. Isso é ridículo, sacou? Eu nunca quis saber disso, eu sempre fui contra ranking de revista, sempre fui contra todo mundo que fez esse tipo de coisa, e eu vou continuar sendo contra, não importa. Eu lembro que muita gente falava pra mim, cara, mas você não pode ir contra porque você vai acabar criando inimizade. Eu não tô nem aí, sacou, velho? Eu acho que música boa você consegue o que for e eu não me importo com esse tipo de coisa. Eu prefiro, realmente, colocar minha cabeça no travesseiro e saber que eu estou promovendo a música que eu fiz, que eu toquei, do que, cara, como que você consegue viver com isso? Você comprar um negócio e ir lá e falar, olha o tanto que eu sou foda. Tipo, isso é ridículo, sabe? É uma coisa que eu tenho muita vergonha disso. Isso acontece muito, muito, muito frequente na cena nacional, que é horrível, mas faz parte, né? E é um negócio que sempre existiu, né? É fato, vai continuar sempre existindo. Talvez existisse até na música erudita. Vai saber se o Beethoven escrevia tudo aquilo ou tinha alguém ali que fazia a sessão de metais pro cara e ia lá escrevia as partituras, só o Beethoven ganhou crédito, não sei, né? Porque o lance do Ghost Producing é isso, você nunca vai saber a real. Cara, eu me incomodava muito com isso antes me incomodava muito. Só que eu aprendi que às vezes o cara não tem, por exemplo, o cara tem outros talentos que são necessários também dentro da indústria musical, assim, precisa ser tipo uma marca, assim, sei lá, você precisa ter outros talentos também que não envolvem às vezes só fazer música. Eu tinha um puta preconceito. Hoje eu faço Ghost, confesso, eu faço Ghost e não perdi esse preconceito, porque tem gente que eu conheço, assim, que compra Ghost, mas você vê os caras tocando ao vivo, você fica embasbacado, assim, você fala, pô... E tem uns caras também que, pô, eles tocam, assim, tá todo dia tocando. Quando o cara vai ter tempo pra sentar, ficar experimentando no estúdio, que isso aqui é uma grande experimentação, você fica horas, às vezes, pra tirar um timbre, pra, sei lá, fazer alguma coisa... Então, às vezes, o cara não vai ter esse tempo pra estar sempre tocando. Eu acho, assim, artística, eu não conseguiria comprar um Ghost, por exemplo. Eu ia me sentir muito mal de deitar num travesseiro no qual você tá sentado e saber que o pessoal que tá elogiando minha música, eu acho, sei lá, pra mim não consegue, sabe? Tipo, imagina o pessoal te elogiando, pô, gostei da sua música, e você... Tá, eu comprei ela. Mas, enfim, não tenho nada contra, assim, tipo, é uma coisa que eu não faria porque eu prezo muito por isso, pelo artístico, assim, da coisa. Mas eu aprendi a lidar com isso, é uma realidade, tem todas as áreas do entretenimento, existe isso. Não só na música, pessoas escrevem livro também, tem os ghostwriters, rappers, tem o cara que faz a rima pra eles. Então, é um negócio que existe há muito tempo. O Mozart foi ghost producer, o Mozart fez uma missa por um cara usar o nome dele. E bem louco, né? É uma cultura antiga isso já. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. Mainstream versus underground. Para mim é tudo a mesma coisa, porque a partir do momento que você coloca isso numa prateleira para vender, tanto fantasiado de mainstream ou fantasiado de underground, ambos são comerciáveis. Então, é a mesma coisa. As pessoas têm essa mania de... o mais e o menos, o preto e o branco. Aquela coisa, né? É o Flamengo e o Fluminense, sei lá. Curitiba é o Atlético e o Coxa. Então, acho que é natural. Isso também impulsiona o próprio mercado também, né? Porque são categorias, né? Eu acho que os dois são saudáveis, a gente precisa dos dois. Um talvez é porta de entrada, o outro é amadurecimento. Entendam como vocês quiserem, qual que é o porta de entrada, qual que é o amadurecimento. Mas eu conheço muita gente que entrou pelo underground e hoje faz trabalho mainstream. E assim como eu conheço pessoas que já fizeram o contrário, que entraram na cena eletrônica pelo mainstream e hoje se dedicam ao cenário underground. Isso eu acho que já foi mais evidente, assim, mas a gente sabe que o underground mesmo, ele está lá, você nem sabe do underground, você não está nem sabendo. Eu acho que existe o underground e o mainstream, eu acho que é uma coisa meio fluida, né, tipo,
o underground, o som que é mainstream hoje em dia, que é o som que mais tem DJs tocando e fazendo, que mais tem procura, que mais tem público, é o som que era chamado de underground há um tempo atrás. Então você pode dizer que mudou, agora o underground está virando mainstream. Mas ainda assim existe uma distinção. Agora tem um novo underground e tem um novo mainstream. E são coisas distintas mesmo. E tem uma galera que gosta de ficar mais no underground, que é uma coisa, vamos dizer assim, que é menos aberta a esse tipo de público que está ali mais carnavalesco, só a fim de curtir porque está a fim de curtir. E é uma galera que gosta mais de prestar atenção no som, que sabe o nome do DJ, que é mais ligada, que não sei o que lá, e ele quer estar nesse ambiente mais cabeçudo, como a gente diz, entendeu? E tem o lado mainstream, que você tem um alcance muito maior de pessoas, mas as pessoas se relacionam de uma maneira menos intensa, vamos dizer assim, que elas estão ali mais para curtir, como eu falei. Então, assim, acabou que um gênero que antigamente esse Deep House brasileiro era uma coisa underground, que só conseguia ali atrair público, pequenos públicos em pequenos clubes, foi crescendo, crescendo. Hoje em dia a gente pode chamar que o Deep House brasileiro, o som do vintage é uma coisa mainstream no Brasil, o som do Alok é uma coisa mainstream no Brasil, entendeu? E outras coisas que antigamente eram populares, que caíram, caiu em termos de atenção do grande público, tornam-se underground. Então, a minha visão de mainstream e underground é essa, entendeu? É um estado, não é um gênero, entendeu? O mainstream e o underground, eles não precisam brigar. As pessoas não precisam se odiar. O Electric Zoo tava maravilhoso, aquele palco principal com o mainstream, entendeu? Com as outras vertentes, Future House, Progressive, Hardwell, sabe? Todas aqueles DJs e o palco Awakenings maravilhoso, cheio de DJs maravilhosos, as pessoas amando aquilo, e você pode conviver isso, não é, no mesmo lugar. Isso não tem que brigar, você não tem que dizer, nossa, que podre essa festa porque ela é mainstream, ou porque podre, você entendeu? Eu acho que a gente tem que menos hate e mais love, entendeu? Não existe que, esse é melhor, esse é pior. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que os dois são necessários, né? São necessários e muito importantes, porque senão fica sempre naquela mesma história. Eu vou dar um exemplo aqui bem besta. Você vai pegar um artista, uma banda nacional que fez sucesso com uma música, aí você vai no show da banda, aí você chega lá e você só está aberto a ouvir a música que faz sucesso. Então essa que faz sucesso é o comercial, o resto é o underground, mas não é a mesma banda, basta que você escute, basta que você analise ali, aí uma você vai gostar mais, outra você vai gostar menos, mas faz parte da mesma banda, entendeu? Então é o mesmo contexto. Então quando a gente fala música eletrônica, foda-se se ela é underground, se ela é mainstream, vai ter mais aceitação para algumas pessoas, vai ter menos aceitação para outras. Sempre tem que ter a porta da entrada, o primeiro contato, né? Então eu acredito que o mainstream ele oferece isso mais às pessoas, que é o primeiro contato com a música eletrônica. Se a pessoa realmente degustar aquilo e gostar, ela vai ficar curtindo o mainstream, né? E se ela quiser alguma coisa um pouquinho mais diferenciada, que traga uma emoção diferente, ela vai ouvir um techno, vai acabar fazendo um processo de imersão. Eu acho isso saudável, porque veja bem, é uma pessoa que está começando a ouvir música eletrônica agora. Essa pessoa não vai assimilar uma música mais difícil de cara, ela vai assimilar uma música mais fácil, com uma fórmula mais convencional. Uma coisa ajuda a outra. Eu acho que a música comercial é uma porta de entrada para quem não conhece música eletrônica, e depois, com o tempo, algumas vão continuar naquilo por causa do estilo de festa, por causa do estilo de música que é o que mais acaba agradando, e outras pessoas acabam querendo outro estilo. Eu acho saudável a diversidade, eu acho saudável você ter opções, eu acho saudável você ter coisas diferentes acontecendo para cada um escolher onde se encaixa melhor. Isso eu acho que só tem a somar, as duas cenas têm a somar, né? Na nossa agência, por exemplo, nós temos agora o F-Tampa e tudo mais, que faz um trabalho excepcional, né, da parte do mainstream, e o Vintage já está também virando quase nesse cenário de mainstream, com um estilo que é só dele, a identidade. Então, eu acho que a cena underground tem a ensinar várias coisas e o mainstream tem a ensinar mais ainda também. Principalmente por ser porta de entrada e por ser aonde você quer ficar. Então, acho que são esses dois parâmetros. Eu encaro as coisas de uma forma mais mercadológica.
né? Então, para mim, existe techno mainstream, existe techno underground, existe house mainstream, existe house underground, existe, sei lá, EDM mainstream, existe EDM underground. Obviamente que no caso do EDM é muito mais mainstream do que underground, porque é uma coisa que já é feita para grandes públicos, né? Mas, então aí tudo depende do conceito que a pessoa tem sobre essas palavras. Eu acho muito louco isso, porque você vê o mainstream de hoje, ele era underground antes. Tanto que o Alok fez uma música chamada We Are Underground. Quem é o Alok hoje? Óbvio que muita coisa aconteceu, muita coisa mudou e o dinheiro fala hoje. Então hoje, o poder do dinheiro associado à música fala mais do que o poder da música. A carreira de DJ é uma carreira que você tem que aproveitar o momento, assim, sabe? E viver ele intensamente, porque é algo que vai passar também, sacou? Mas eu acho que comigo, cara, tá acontecendo algo muito legal. Eu tô envolvido com música. Música é algo que eu não vou deixar de curtir. Música é algo que eu não vou deixar de estar junto, que eu vou deixar nunca de escutar. E também é algo que, cara, transcende, assim, faz muito bem pro meu espírito, sacou? E, cara, o futuro é imprevisível. Eu queria ter uma bola de cristal. Mas o que eu posso, assim, pela minha experiência, o que eu posso passar para vocês é que eu acho que os artistas que apostarem em estilos individuais são os artistas que vão se dar melhor. Né? Ser verdadeiro consigo mesmo, né? Parte artística. Hoje está tudo na mão. Você pode aprender muita coisa na internet, até na parte de marketing, de self-promotion. É bom ler de tudo, tentar pegar o máximo de informação que pode, mas muita gente está se perdendo no lado artístico, eu acho. Então, contanto que você faça a arte da maneira que você realmente sinta que é verdadeira, vai dar certo. Talvez a música eletrônica me deu um grande caminho na minha vida. Dentre os vários que a vida me proporcionou, a música eletrônica fez e faz parte da minha vida. Então, vivo do que gosto. Dizem, né, que somente 3% da população mundial trabalha com o que realmente gosta. Então eu sou um dos 3% da população mundial. A coisa mais importante da vida, que é muito curta, é acreditar no seu sonho. A maioria das pessoas vê uma pessoa que já é bem-sucedida na sua profissão falar isso e pensa que fala porque ele é bem-sucedido. Mas assim como todo mundo que está começando, eu também já tive começando. E, cara, não existe nada mais forte do que acreditar. Então, não importa o que você vai fazer, não importa se o que você quer fazer da sua vida não está dando dinheiro, não está tendo sucesso. Não estou falando só na música, estou falando em qualquer área. Eu acho que se eu puder passar uma mensagem para todo mundo, a mensagem que eu quero passar é acredita no seu sonho. Porque eu acreditei no meu e eu consegui. Eu tenho certeza que qualquer pessoa pode conseguir. Don't let me drown. Don't let me drown. Don't let me drown. Until you find your way back home. Olha só, mas olha, é até bem legal. Estou pronto. Si quieres hablar en español no hay problema. Sí, somos todos hermanos, yo soy Ortega, não há problema. Você obviamente teve que trabalhar muito para
para chegar onde chegou com a Make Music Now. Quais foram as dificuldades de criar essa comunidade? Porque